Fala pessoal, beleza? Hoje dia 20 de setembro, segunda-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês. Começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, em relação à sexta-feira, se a gente pegar aqui o fechamento de mercado aqui da sexta com a abertura de hoje, o mercado abriu num gap aí de aproximadamente uns 2.000 pontos. Logo nos primeiros candles do dia a gente já percebe uma angulação bem afastada, inclusive aqui das médias móveis, né? Onde o mercado basicamente aqui criou um range, tá? Nesse primeiro momento com uma angulação descendente, né? E aqui embaixo o mercado estava trabalhando com fundos basicamente iguais, certo? O que mais me chamou a atenção aqui foi a questão do mercado fazer nessa região um segundo fundo maior que o primeiro e logo na sequência ele já emendou aqui basicamente um inside bar, né? Fechando acima da VWAP. Então aqui caracterizou um gatilho de entrada, minimamente buscando uma regressão até a média, né, de 9 ou de 20. O que é interessante notar é que se o mercado rompesse, tá, esse retângulo, né, essa caixinha, ele ativaria aqui o que a gente chama de espelhamento, né, porque ele recuperaria em V esse movimento e se ele fizesse isso daqui, bastava replicar essa caixinha projetada para cima. E foi basicamente aqui o que eu fiz, né? Pegando essa caixinha a partir do rompimento, se a gente pega esse movimento, copia e cola e joga para cima, aqui basicamente gerou o 100% desse movimento replicado, né? Então quando o mercado ele chegou aqui, inclusive pelo 15 minutos, tinha uma média de 9 descendo, né? Ancorou bem o preço, teve rejeição e já virou para baixo. E aqui a gente já percebe, né? Eu sempre comento com vocês a questão do padrão, né, de reversão, que é o preço de fechamento de reversão. O mercado fechou dentro da barra anterior, né? Numa região importante de alvo de FIBO com ancoragem da média de 9 do 15 minutos. E a partir disso iniciou o processo corretivo. Então o mercado, aqui as médias móveis ainda estavam descendentes, só que o mercado estava acima, né? Aqui de fato quando o mercado fez o pullback na VWAP, pivotou nas médias de novo e virou para baixo, aqui nesse candle basicamente ele acionou a continuidade da queda. E depois disso ele acabou gerando outros gatilhos de venda, né? Todos com topos descendentes, rompendo as regiões de fundos, né? Então aqui a gente percebe angulações descendentes, né? Ó, topos, 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 topos. E essa região de fundo estava uma região bem, basicamente bem consolidada, né? Bem travada. Aqui o mercado criou um range e a partir do rompimento desse range, quando o mercado fez essa recuperação em A, né? Porque o mercado ele subiu reto e desceu reto. Quando ele rompeu esse fundo, ele acionou esse espelhamento. Então quem trabalha aí com FIBO, se pegasse o topo prévio do dia e esse fundo prévio do dia e espelhasse o movimento para baixo, tá? Conseguiria encontrar aqui uma zona de confluência, uma zona bem interessante, tá? Que foi basicamente aqui a mínima do dia. Eu até comentei isso nos stories, enfim, mostrando para vocês que o mercado tinha essa possibilidade de trava aqui nessa região de fundo, né? Então o mercado basicamente cumpriu esse alvo projetado. E o que eu mais chama atenção, na verdade, não é nem para isso. O que mais chama atenção é em relação à sexta-feira, tá? Eu até postei no meu feed também sobre isso, sobre a questão das caixinhas, né, lá de sexta-feira. Se a gente pega essas caixinhas projetadas e continua trabalhando com elas pro dia de hoje, utilizando inclusive o gap como referência, tá? Quero mostrar para vocês a confluência que eu acabei encontrando, certo? Vamos lá, ó. Vamos projetar essas caixinhas pro dia de hoje. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui, ó. Olha lá. Projetando todas as caixinhas, tá? Nessa sequência de sexta-feira, utilizando o gap como referência, a gente conseguiria encontrar a mesma região de fundo que é o alvo desse espelhamento em A, né, que o mercado estava trabalhando, o mercado tinha esse fundo, né, a partir do momento que o mercado rompeu esse fundo, ele espelhou esse movimento em A. Então, o FIBO desse espelhamento cravou, tá, junto com o alvo de caixinha projetado. Então, essa região, de fato, eu até comentei nos stories que era uma região de super interesse para finalizarem a posição ou minimamente para trabalharem com parcial, né? Então o mercado ele fez toda essa estruturação de queda, travou aqui nessa região de fundo, né? Deixa eu voltar aqui para mais de perto para que vocês possam ver. Então o mercado ele acabou travando nessa região de fundo, ele criou essa pressão aqui embaixo, né? Esse range, e esse candle aqui basicamente ele acabou acionando, tá? Um gatilho de compra, certo? Porque foi um candle de inversão, trabalhou aqui na inversão da 9 com a 20, fez um pivô, né, de alta,
ancorou na inversão das médias móveis e aqui trabalhou na continuidade do movimento. Aqui, inclusive, a gente tinha um movimento de um W, né, pequeno. Esse W pequeno, se a gente espelhar esse movimento, ele acabou pegando o primeiro alvo do W aqui, na ancoragem das 50 dos 5 minutos, fez o padrãozinho 1, 2, 3 de venda, iniciou um processo corretivo, trabalhou de novo com essa região de suporte aqui no fundo do dia, né, naquele alvo de interesse, e a partir daqui fez um outro micro W, né, se a gente for olhar, e aí acionou aqui esse pivô de alta e trabalhou na inversão das 50 e foi embora, né? Inclusive, se a gente somar esse W com esse W, a gente consegue até encontrar um W um pouco mais macro, né? Que basicamente foi esse movimento aqui, esse movimento, esse movimento e esse movimento. Então, a neckline que de fato importa para nós é essa aqui, tá? Porque o mercado trabalhou aí com os alvos de Fibo, cravou alvo de espelhamento, cravou alvo da caixinha macro, né? Chegou no 61% lá do Ibov que eu comentei com vocês, e a partir disso, se a gente espelhar esse movimento, né, dessa recuperação aqui, acaba tendo um alvo bem interessante, que basicamente seria isso daqui. Eu pego essa mínima, esse topo, projeto uma, duas vezes ele já pegou, 3 vezes, tá? Falta pouco para pegar. Aqui é bem interessante notar que se a gente projeta, né, esse terceiro alvo aqui nessa região, o que a gente consegue encontrar como confluência? Aqui é bem interessante porque se eu pego a mínima de hoje e até esse último topo relevante aqui, tá, em relação à sexta-feira, eu consigo encontrar uma região de pressão que o mercado deixou, que basicamente seria aqui essa região dos 50% junto com esse terceiro alvo desse espelhamento desse W aqui, ó, que basicamente seria esse movimento, né? Então essa região em amarelo seria uma região de interesse de repente para o dia de amanhã, tá? Então é um ponto de atenção. Então essa foi a minha visão do dia de hoje em relação ao índice, tá? O índice gerou gatilhos tanto na alta, depois na baixa, depois na alta de novo. Nas regiões aqui de fundo a gente consegue perceber que o volume profile mais uma vez nos indicou aí que o mercado estava lateralizado, né? Como eu comentei na semana passada, aqui ó, a gente consegue ver picos de volume, né? Esses picos de volume mostram para nós a lateralização que aconteceu aqui na mínima do dia, né? Depois do almoço até mais da metade da tarde o mercado ficou travado. E também essa região de pico, né, de volume, aqui basicamente aconteceu quando o mercado ficou lateralizado aqui na parte da manhã, certo? Travou depois e depois se estendeu essa região mais para o final da tarde, tá? Fora isso, essas regiões de vácuo, tá? Foram regiões aí que o mercado acelerou, tanto para baixo quanto para cima, beleza? Então essa foi a visão do índice. Já em relação ao dólar, pessoal, o dólar abriu aqui em relação à sexta-feira num gap de aproximadamente 35 pontos de alta, acabou travando na região de resistência, né? Fez basicamente aqui 2 toques na resistência, virou para baixo. Quando ele voltou aqui para baixo, ele já sentiu pressão aqui da média de 50, né? Ancorando aqui embaixo. Essa média de 50, se a gente pega a máxima do dia de hoje até a última mínima de sexta-feira, o mercado cravou aqui basicamente na região de 50%, tinha a VWAP do dia anterior também, fazendo pressão, né? Essa troca de polaridade, mas a 50 acabou segurando bem os preços, né? E aí o mercado subiu de novo. Até então, dentro da minha visão operacional, não tinha nada para fazer aqui no dólar, por conta das travas, né? Das falhas de alinhamento. VWAP em cima, média embaixo, então uma bagunça. O mercado trabalhou com a ancoragem, virou para cima e até então tudo a mesma coisa, né? Aquela bagunça, mercado lateralizado, né? Criou aqui até um range bem interessante que basicamente ele fez uma angulaçãozinha aqui, né? Ele fez como se fosse aqui uma bandeirinha. Outra visão que daria para trabalhar aqui com o dólar seria de um triângulo, porque ele trabalhou com essa LT e com esses topos descendentes, né? E a partir do rompimento desse topo, por exemplo, aí ele desenvolveu um movimento, né? Um movimento bem bacana de continuidade da alta. Então, a partir desse rompimento, a gente pode dizer que o dólar gerou alguns possíveis gatilhos, basicamente nesses candles aqui, ó, nesse candle, tá? Nesse candle aqui, até mesmo nesse candle aqui também, tá? Que aqui a gente já tem médias, entre aspas, alinhadas acima da VWAP, depois de ter trabalhado aqui na inversão de movimentos e acionado pivôs de alta. Então aqui, né, principalmente com fundos ascendentes, a gente já consegue ter uma visão um pouco melhor aí da direção
do ativo depois que as médias se alinham, certo? Então, se a gente pega, por exemplo, os movimentos do dólar utilizando FIBO, se eu pego essa mínima do dia prévia até esse primeiro topo prévio, se eu projeto ele para cima, se eu faço espelhamento, olha lá onde que dá o alvo, tá? Que basicamente conflui com como se eu tivesse pego esse movimento projetado uma e duas vezes, tá? Então o dólar, inclusive, ele fez um canal aqui, ó, se eu pego essa mínima e essa segunda mínima, tá? Se eu faço aqui, por exemplo, um espelhamento para cima desse canal projetado, utilizando essas linhas como referência, olha lá onde que o dólar parou hoje, na máxima do dia, tá? Então aqui se eu projeto o FIBO e trabalho com essa LT projetada a partir do último topo como referência, encontraria aqui uma zona de interesse para o dólar, beleza? Que basicamente foi essa zona de interesse aqui. E quando o dólar chegou nessa região, gerou uma exaustão de movimento e ele acabou afundando, né? Aqui foi um candle de fluxo, eu sempre comento com vocês esses candles de fluxo, porque um único candle cobriu basicamente aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles de alta, um único candle de venda cobriu esses candles de alta. Então, vocês percebem que o mercado sobe com muita dificuldade, cravou alvo de FIBO e depois entrou um candle de fluxo. Quando acontece isso, basicamente, é reversão na certa, tá? Então, o mercado acabou fazendo a inversão das médias, né? Ele, basicamente, aqui também, o que ele fez? Ele rompeu essa angulação, né, dessa outra LT, porque eu tinha esse fundo aqui, esse fundo aqui. Se a gente puxa essa segunda LTA, o mercado rompeu, fez o pullback e trabalhou na inversão. Então aqui a gente também teria um possível cenário de continuidade da venda, tá? E o mercado veio lindamente aqui para baixo, caiu, trocou polaridade, ancorou na VWAP e virou para baixo na continuidade do movimento. Então essa foi a minha visão aí do dia em relação ao dólar, tá? Espero que vocês tenham gostado também. Vamos para cima e a game porra!